O gestor, ele é aquele que tem que gerar o maior valor com o menor recurso disponível. Treinar, motivar, executar e acompanhar. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai levar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Marcelo Germano. Ícaro Martins, fundador da Vapt. Show de bola. Gente, hoje a gente vai fazer um podcast especial. Pensa só, o convidado que eu trouxe aqui hoje, há 4 anos, 2020, ele estava falido, sem nome, sem dignidade e devendo mais de 3 milhões na praça. 4 anos depois, é uma empresa que esse ano vai fazer um pouco acima de R$1 bilhão de faturamento, está crescendo de maneira super acelerada e ele deu uma guinada. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história, vai conhecer um pouco mais desse empreendedor e a gente vai entender várias sacadas aqui na trajetória dele. Sabe por quê? Eu acho interessante você pegar caneta e papel na mão. Eu tenho muitos empresários que quando chegam no programa EAG, o empresário fala assim, você é minha última esperança. A gente olha para as notícias e vê que esse ano já fechou mais de 400 mil empresas. E a gente sabe que quando fecha uma empresa, para o dono da empresa perder a dignidade, não saber por onde começar, autoestima, né? É um negócio bastante complicado. Olhar para a mulher, olhar para os filhos e falar, deu tudo errado, não ter dinheiro para, pagar um aluguel e ficar pensando, e agora, o que eu faço? Depois de navegar tanto, depois de caminhar tanto, eu não estou nem na estaca zero, eu estou na estaca menos alguma coisa, né? E infelizmente é a realidade de muitas empresas. Mas a gente quer trazer aqui para você também um outro olhar, porque às vezes quebrar não é o fim do mundo, né? Às vezes você está no fundo do poço, não é o fim do mundo. Existem alternativas. Infelizmente tem pessoas que não conseguem ver alternativas e a gente ouve histórias, infelizmente histórias tristes, de pessoas que acabam depois de uma falência, né? Eu tenho caso de clientes assim, acabam depois de uma falência, tem empresários ou família ou a esposa ou às vezes até um próprio filho dando fim à própria vida. Infelizmente, isso acontece e acontece o tempo todo. Então, caneta e papel na mão, vamos aprender com esse empresário aqui. Eu acho que tem muito, mas muito aprendizado. Estou ansioso por esse podcast e a gente vai ter uma conversa aqui significativa. Então, bora lá? Ícaro, se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história, a tua origem, como você começou. Depois me conta essa história aí. 4 anos atrás, falido, devendo 3 milhões de reais e hoje com esse negócio aí, crescendo pelo Brasil inteiro, já saiu na Forbes, tudo que é revista. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Primeiramente, eu quero agradecer de estar aqui com vocês, de estar sendo convidado para participar aqui do podcast, né? Eu vejo como a Vapt, o podcast de vocês é altamente relevante, né? E a gente sabe o quanto é difícil construir algo relevante no mundo de hoje. Eu venho do mercado de carros, estou desde 2009 nesse mercado, fui vendedor de um mês só. Na sequência, fiquei um tempo trabalhando em banco, no Banco American Express, e voltei já como gestor. Participei de projetos de new business, participei de lojas que estavam sendo inauguradas, lojas que estavam falidas ali, ou devendo muito, né, sendo sustentada ali por bancos e outros meios financeiros. Trabalhei com lojas com pequenas marcas que precisavam alavancar, mas o principal, eu sempre fui um grande vendedor, sempre fui um grande líder e sempre atuei trazendo os melhores resultados do mercado. E aí você estava trabalhando em loja e teve uma trajetória 11 anos. O que você fez nesses 11 anos que levou você a abrir um negócio e quebrar? Porque você era funcionário de empresas, vendedor funcionário. Como vendedor funcionário, você tirou um monte de empresa do caos, vamos dizer assim, né? Sim. Empresas que estavam quebrando, você reverteu o resultado. E aí chegou uma hora que você abriu a sua empresa. Você falou, se eu já recuperei tanta empresa que estava quebrando, agora eu vou abrir a minha. E aí na tua empresa você quebrou igual as empresas que você arrumava, né? Mas seria cômico se não fosse trágico, né? Porque o que eu costumo dizer? Na minha vida, a primeira coisa que você tem que saber na sua carreira, o que você faz de melhor, né? Se eu sou um bom vendedor, eu vou buscar me especializar cada vez mais nisso, né? Se eu nasci para ser líder, nasci para ser gestor, existem os 2 tipos de líder, né? Aquele que estuda para ser e aquele que tem um dom nato. Eu considero que eu tenho um dom nato. O que acontece?
falando de liderança, né? Eu, quando era novinho, eu já liderava meus amigos. Que jeito? Quando tinha menininha para chegar lá na balada, ninguém queria ir. Quem queria? O Ícaro. Então, assim, eu já estava ali cuidando dos meus amigos, dos meus colegas. Eu já tinha isso muito nato na minha vida. E quando eu fui para o mundo de vendas, que também era algo que assim, acontecia muito fácil. Você começou direto com carro? Não, trabalhei em call center, trabalhei lavando carro, vendi livro na rua. Depois do call center que eu comecei a minha trajetória de CLT, vamos dizer assim. Mas antes disso eu fiz várias outras coisas. E CLT eu ganhava R$ 178 no call center. Como que eu ganhei muito dinheiro no call center, por exemplo? Eu podia vender serviço de caixa postal. Serviço de caixa postal, lembra na época, isso lá em 2005, 2004, por ali, né? Eu ganhava 50 centavos por caixa postal que eu conseguia implantar. Quando eu descobri aquilo, eu trabalhava num call center que era suporte de telefonia celular, GSM na época. Eu falei, pô, eu ganho R$ 178. Se eu começar a vender serviço de caixa postal, eu quadriplico o meu salário. Então, eu comecei a focar muito nisso. Eu já estava vendendo, dando suporte e finalizava com o cliente satisfeito, né? Que sentia que eu me demonstrei interessado realmente pelo problema dele. Eu vendia muito fácil serviço de caixa postal. No call center, o pessoal olhou e falou assim, você está mais vendendo do que atendendo? Mas eu não estou resolvendo os problemas também? Tá, mas você não pode vender tanto. Porque na cabeça deles aquilo não podia acontecer. No primeiro mês eu vendi 6 vezes mais que o melhor vendedor da história que tinha vendido serviço de caixa postal. Aí, só que eu era vendedor, eu era agitado, né? Então, quer dizer, eu fazia uma zona dentro do call center. O que fizeram comigo? Tentando me ferrar, porque eu ganhei mais. Fazia barulho, me botaram de castigo. Quando me colocaram de castigo, o castigo era ficar na prioridade de atendimento. Que eles entendiam quem estava na prioridade não conseguia conversar. Aí eu vendi 10, 15 vezes mais. Eu olhei para o supervisor e falei, pode me deixar de castigo. Gostei desse negócio, porque eu já estava ganhando quase R$ 1.500, mais do que o advogado da empresa na época. Isso gerou um caos dentro do call center. De lá participei de novos projetos junto com ele, de venda de telefonia em magazine, participei de venda porta a porta, de telefonia fixa, internet. No porta a porta, por exemplo, foi um negócio muito legal. Porta a porta você ia visitar as empresas, bater na porta mesmo. E no porta a porta foi muito legal, porque a Sercontel de Londrina, ela só tinha vendedores concursados, que é uma empresa pública, né? E eu vim do call center terceirizado. Então, era um projeto que eles tinham montado para aumentar as vendas ali mesmo. E os caras, funcionário público, né, tudo chique e tal, tinha as carteiras deles de clientes, olhava para nós, eu tinha lá meus 20 anos, o cara dava risada. Moleque magrelo, cabeludo, vai vender telefone aonde, né? E eu montei uma equipezinha, o único carro do call center, que era um Uno branco, eles deram para mim poder levar o pessoal para a rua. E lá, o que eu fiz? O primeiro dia que eu saí, né? Essa é uma dica que eu dou. Quando você tem um grande desafio, primeira coisa, você tem que analisar o seu território. E analisar as possibilidades que esse território pode te entregar de maneira gratuita. Eu era terceirizado, eu tinha muito menos conhecimento do que eles, mas eu tinha mais vontade. E eu tinha o quê? O olhar atento às oportunidades que o mercado podia gerar. Então, o que eu fiz? Eu saí andando na rua, falei, mas caramba, o que eu vou fazer para vender mais telefone que esses caras? Os caras têm carteira, têm grandes empresas, e eu tenho um carro, 4 ex-operador de telemarketing na mão, né? E a vontade de fazer. Então, eu parei o carro no centro da cidade, onde tinha o maior fluxo de empresas, assim, de fácil acesso, e comecei a rodar ali a pé com o pessoal. Pessoal, vamos andar, andam para um lado, outro para o outro, mostra o que vocês estão vendo para mim. E nisso eu passei bem na frente do camelódromo. No camelódromo, ninguém tinha telefone fixo. Sabe como é que é camelódromo, né? Aquele negócio tudo, ninho de mafagafo, vamos dizer assim. Aí eu descobri que tinha uma caixa da Sercontel lá dentro já pronta para implantar. Mas ninguém tinha ido lá. Por quê? No camelódromo, para um funcionário público, é sujo, né? Eu entrei lá e o que eu percebi na sequência? Que eles tinham a necessidade de ter telefone e internet naquela época, que estava na ascensão das maquininhas, da Cielo, da Redcar. E eles precisavam das máquinas. Até então, tudo estava no dinheiro ainda. Só que eles não tinham telefone. Quando eu cheguei lá, com 3 meses de linha gratuita, internet
e dando oportunidade para quem podia, para eles terem Pra ele telefone. poder receber com cartão. Qual que era a única coisa que eu Não tinha precisava? Wi-Fi igual tem hoje, né? Não tinha nada, era tudo cabo de rede. Qual que era a única coisa que eles precisavam ter? Um CPF limpo ou um CNPJ. Cara, eu voltava com pilhas de telefone dos camelódromos. Aí eu comecei a visitar todos os camelódromos da cidade, todas as lojas ali da região, e começou a vender demais. Os caras olhavam assim, essas vendas é fraude. Isso deve ser mentira. Da onde que ele tá tirando tanta venda? Eu olhei pro vendedor e falei assim, irmão, muito simples. Eu vou onde você não vai. E onde você não vai, o mercado tá de abundância. Tá carente. Né? E os caras me amavam no camelódromo, porque os caras falavam, chegou o nosso menino aqui, eu saía com óculos de presente, Alckmin, cara. E foi para mim muito divertido. Então, o que que eu falo? Quando a gente observa as oportunidades, e independente de onde você esteja, você ama o que faz e ama resultados, a coisa acontece. Na sequência, eu estendi isso para bairros classe C, classe D, e assim foi minha trajetória ali na Sercontel. Depois disso... Sercontel é a telefonia de Londrina, né? Isso, Era, né? Era. Ainda é, né? Eles têm lá ainda. Depois disso, quando eu saí do call center, eu falo que foi minha primeira pequena falência. Porque eu vendia tanto, eu fiz tudo dar certo. O diretor da época que tinha lá, ele queria que eu montasse uma empresa terceirizada para fazer esse negócio para eles, de vender. Como se eu fosse eu ia ser empresa terceira. Só que foi um ano político, a empresa política, mudou tudo. Eu vendi meu carro que eu tinha na época, fiz um pequeno capital de giro para montar a empresa. O projeto que era para sair em 30 dias não saiu em 6 meses, meu dinheiro foi tudo embora e eu fiquei sem nada. Eu já morava sozinho, já estava morando no quartinho. Eu tinha a avó do meu amigo, morava no centro da cidade. E ela era bem velhinha e o meu amigo morava lá também, tinha um quarto vazio lá. Falou, quer morar aqui? Eu te alugo. Passei o primeiro mês, quando eu mudei para lá, comendo miojo, porque só tinha dinheiro para pagar aluguel. Mas, enfim, né? Foram meses difíceis ali que eu encarei como uma falência, porque eu cheguei a abrir CNPJ, eu cheguei a abrir conta no banco, eu sonhei, mas a coisa não aconteceu. Depois disso, eu sempre tive um olhar muito atento para esse mundo do carro, né? Os vendedores as concessionárias de veículos era quase um muro que poucos entravam, né? Você olhava para uma concessionária, era uma parede, assim, pô. Dependendo da pessoa que entrava na concessionária naquela época, o cara nem te cumprimentava. Então, eu tinha aquele desejo, eu olhava aqueles caras e falava, porra, meu, é chique vender carro, olha só, esse cara deve ganhar muito dinheiro, né? E aquela paixão, e eu já estava tentando comprar um carro zero, mas ainda não conseguia, o crédito não aprovava na época, por conta da minha idade, o crédito era mais restrito. Falei, eu vou trabalhar com esse negócio. Eu quero vender carro. Mas os caras olhavam para aquele magrelo falando que vendia tanto telefone, olhavam para minha cara e falavam, pô, meu, esse cara não vende nada, né? E eu fui tentando, não estava dando certo. Até que um cara, Célio, da Ford, ele olhou e falou, pô, gostei de você. Só que você não vai trabalhar aqui na concessionária, no showroom. Nós estamos montando um projeto de BDC, que eles chamavam. O que é BDC? BDC era um projeto que recuperava todas as vendas perdidas. Desde financiamentos aprovados não pagos, clientes que entraram na concessionária e não saíram. Então, quando os vendedores perdiam, quem entrava era o BDC. Tudo por telefone. Eu tinha que recuperar o cliente, trazer o cliente de volta, refazer a negociação e fechar o negócio. Eu nunca tinha vendido carro. E, meu, é um processo burocrático. É HP, é financiamento, é processo muito bem feito. Se bateu e não deu certo, volta. Então, aquilo foi um choque para mim, né? Mas, o que eu fiz? Usei a velha técnica de vendas do relacionamento, da persuasão, né? E fugiu a palavra, principalmente do quê, cara? De entender o porquê que aquela venda não tinha sido realizada, né? Me demonstrar interessado por que aquele cliente saiu da loja sem comprar. Sem comprar. Eu lembro que tinha a Dircinha, que era uma senhora que tinha ido vender o carro, e ela queria um Fiesta vermelho, que era o carro do sonho dela. Tinha um Fiesta dourado, ela queria um vermelho. E aquela mulher brava, que eu já comprei esse carro 2 vezes, tava mesmo, o carro era dela, que tava lá, devolveu 2 vezes o carro na hora de pegar. Esses caras acham que eu não tenho dinheiro. Eu chego aí, eu não sou bem atendido. Dircinha, pode deixar que agora eu vou levar seu carro aí na sua casa. Eu não acredito mais em vocês.
Enfim, cara, eu fiz um processo de dias com ela e ela realmente era um cliente difícil. Eu fechei e desfechei o carro com ela umas 3, 4 vezes. Só que a minha vontade era tanta de fechar aquele carro que eu falei, eu vou aguentar essa mulher e vou até o fim desse negócio. Fui até o fim. Quando eu cheguei na casa dela, eu lembro que eu cheguei lá e me mostrou assim, a casa, olha aqui a minha casa, que legal. E fio, a véia tava pronta pro crime. Mostrou o quarto dela, tinha uma cama rodando assim, ó, cheio de luz. Olha aqui minha suíte. Eu falei, ó, Dircinha, muito obrigado, parabéns, estou indo embora. Você acabou de pegar seu carro. Então, o que acontece muitas vezes nas vendas, né? As pessoas, elas acabam vendo um cliente, elas acabam pré-julgando esse cliente, elas acabam não entendendo a real necessidade, desejo e sonho daquele cliente. Quando isso acontece, a venda ela não conclui porque ela acaba em algum lugar. Porque o cara acha que vai vender para o próximo, que a grama do vizinho está mais verdinha, ele simplesmente descarta. Quem vai vender para essa mulher? Quem der o melhor atendimento para ela, entender a necessidade dela e casar com o sonho, né? Só que na Ford, como eu trabalhava no BDC, no primeiro mês, a meta da loja dos caras foda era 13 carros. Eu vendi 16. Eu fiquei em primeiro lugar da loja. Só que o meu salário veio na metade. Por quê? Os caras do showroom ganhavam 0,5% mais bônus, eu ganhava 0,25%. Eu falei, não vou ficar nesse negócio. Eu faço um trabalho melhor que o dos caras. Faço acontecer, recupero, eu limpo a sujeira deles e eu ganho a metade. E aí eu recebi uma proposta do Banco American Express para ser gestor de grandes contas. E no American Express eu tinha salário fixo de 3,5%, mais bônus, alimentação, viagem de avião, tinha tudo mais. Eu falei, cara, morando sozinho, falei, eu vou arriscar aqui nesse setor. Foi muito legal essa minha trajetória lá. Fiquei 2 anos em primeiro lugar consecutivo. Fui considerado o caipira da história. Como é que o Amex contrataram o caipira? Porque nós somos de Londrina, a gente fala meio caipira, né? Mas bati todos os recordes de venda lá também. Peguei em carteira que nem faturava, né? E fiz acontecer. Foi muito legal essa minha história no Amex. Assim, deu uma visão de mercado financeiro muito boa. E aí, 2 anos depois, quem me liga? O diretor da concessionária que eu só trabalhei 1 mês. Ei, Carol, como é que você tá? Tô sabendo que você tá aí 2 anos consecutivos, em primeiro lugar no Amex. O que você quer fazer da vida? Quando eu recebi a proposta do Amex, eu comecei a mandar currículos, né? Porque eu queria virar gestor. Só que eu era gestor de grandes contas. Mas eu era gestor de quem? De mim mesmo. Por quê? No banco, você só geria contas, você não geria pessoas, né? E aí, quando eu estava no banco, que eu estava bombando demais, eu falei, eu quero gerir gente. Eu preciso repassar esse meu conhecimento. Eu tenho que ensinar pessoas a fazer o que eu faço, né? Então, eu estava insatisfeito já de estar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E, na sequência, eu falo, o universo, né? O desejo, quando a gente está firmado no propósito, ele me ligou. O que você quer fazer? Eu quero virar gestor. Tá. Você quer gerir equipes? Isso. Tá. Quanto você quer ganhar? Eu ganhava uns 4, 5 mil ali com bônus, 6 mil, né? Eu falei assim, eu quero ganhar 8 mil fixo mais bônus e comissão. Tá feito, tá contratado. Pode estar aqui amanhã? Eu falei, o quê? É isso aí, cara. Quero você aqui. Mas processo de RH, não tem processo de RH para você. Eu só preciso de você aqui amanhã. Liguei pro executivo do Amex que estava acima de mim. Cara, meu irmão até hoje, ele chorava no telefone. Como é que você vai me abandonar? Mas, diante da proposta, né? E fui para Floripa. Floripa, eu virei gestor de novos negócios, na Volkswagen. Floripa aqui, nossa cidade aqui. No Estreito, inclusive. E na Vox, que tinha lá no Estreito, eu acho que não tem mais. Eu virei gestor de New Business. Era mais chique ainda, não era novos negócios. Lá no New Business, o que eu fiz? Implementei o BDC, só que eu implementei outras modalidades também. Eu coloquei BDC para venda direta, BDC para seminovos, novos. Implementei a parte de vendas de consórcio. Só que na época, eu tinha a minha ex-mulher estava em Londrina com uma filhinha de 30 dias, né? E cada vez mais a minha vida em Londrina ficava distante. Porque a minha filha estava ali crescendo, eu trabalhava 2 domingos por mês aqui. Floripa, a gente sabe, para chegar em Londrina não é fácil. 9 horas. Eu tô indo para Londrina agora, em agosto.
É um casamento lá. Ah, que legal. Londrina é bom. E eu comecei a pensar, pô, chegou uma época que eu chegava em casa, a minha filha já não me reconhecia mais, porque ela era muito pequena, né? Aí eu falei, família ou negócio? Família ou emprego? E foi quando eu tomei a decisão de voltar, porque assim, eu como colaborador, como profissional, eu me garanti em qualquer lugar. A oportunidade daqui era maravilhosa, aprendi muito também, fui altamente treinado por eles, sim. Mas eu tinha que voltar porque a minha filha, naquele momento, era algo mais importante, né? Voltei, fui muito mal sucedido no meu casamento, que já era mal sucedido, eu sabia que não ia dar certo. Mas fiquei perto da minha filha. Tive inúmeras frustrações em relação a isso depois, mas uma hora no outro podcast a gente fala disso. Em Londrina, quando eu fui para lá, eu fiz todo esse processo antes da minha ida definitiva, né, para lá. E quem me contratou foi a Nissan, que estava inaugurando a segunda loja em Londrina. A Nissan vendia 6 carros, né? Para uma concessionária vender 6 carros é falência na certa, né? Assim, que daí eles colocam seminovos, mas não fecha a conta. E na Nissan nem seminovos tinha, porque eles não tinham caixa para isso. Mas a montadora apoia o cara a se manter. Eles dão lá um sistema de Forplan, liberam alguns créditos, e o cara vai tocando dessa forma. Por exemplo, ele tinha Nissan, mas tinha a Renault também. A Renault estava bem na época. Então a concessionária te dá um amor e a dor. Então você é administrador aqui, o amor, né, você ganha dinheiro. Olha como é a questão do processo falho. Quando a empresa, sendo uma concessionária, não existe um processo. Primeira coisa, liguei na Nissan. Era uma concessionária japonesa, assim. A gente sabe que muito do que a gente sabe de gestão vem da indústria automobilística japonesa, principalmente pelo sistema Toyota de produção, que é estudado aí nas academias, né? Muito do que eu sei de gestão veio do sistema Toyota de produção. E aí que está o grande negócio. Por exemplo, a Nissan é uma grande marca no Japão, sempre teve muitas vendas, mas a concessionária, como nas franquias, na maioria delas, ela vende uma licença, como se fosse uma franquia, certo? Ela vende a fachada, ela vende o produto, ela dá treinamento de vendas do produto, mas não de técnicas de venda. Ela te dá algo na mão para você descascar. No caso da Nissan, por exemplo, não tinha um RH. Então, o que aconteceu quando eu busquei a oportunidade de trabalhar lá? Quem me atendeu foi a gerente de vendas. A gerente de vendas, quando eu contei toda a minha história que eu estava fazendo, ela olhou e falou assim, não contratamos pessoa como você aqui, não. Falei, como não? Tá doida? Eu tô querendo ir para fazer vocês vender igual a Volkswagen. Não, você é muito para nós. Porque ela estava com medo da própria vaga dela. Você é muito para nós. Você vai ficar aqui 2 meses, a gente vende 6 carros. Você vende 80, 90 carros. O que você quer fazer em Londrina de volta? Eu falei, queridona, eu quero voltar e fazer isso acontecer. Não, muito obrigado. Desligou. Aí o que eu falo de buscar as oportunidades, né? Eu sabia que aquela era a única chance de eu voltar como gestor. Eu não podia aceitar aquele não. O que eu fiz? Liguei de novo. Aí a falta de processo de novo, que foi bom nesse caso, nesse momento. Atendeu o recepcionista e falei, moça, eu não quero falar com o gestor comercial. Eu quero falar com o RH. Aí você descobriu que não tinha RH. Aí ela me passou pro diretor, pro dono. Caiu no dono. Olá, tudo bem? Oi, eu sou o Ícaro, eu tô aqui em Floripa, tô querendo voltar para Londrina. E contei toda a minha história para ele. Ele falou, pode vir aqui no feriado? Isso eu acho que era outubro, novembro ali. Eu falei, não. Ele falou, pode vir aqui amanhã? Eu falei, eu posso ir no feriado. Ele falou, tá bom, então, vem para cá. Cheguei lá em Londrina, ele, obviamente, entendeu a oportunidade que ele tinha nas mãos. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você está me contando toda uma história, acredito em você, mas eu quero ver você na prática fazendo. Você vai ser contratado como vendedor, mas você vai ser o gestor. Em 3 meses, se você me provar que você é um bom gestor, eu te efetivo na carteira. Eu falei, feito, acertei o salário, que era o que eu ganhava lá, e voltei. Montei a loja desde o início, fui lá até as gradinhas lá que colocava o carro, eu pintei. Contratei todo o time, né? Fiz todo o treinamento desse time, preparei esse time, montei o showroom, e aí fui entender a dificuldade que era. Os caras não faziam marketing, tinha um marketing assim muito, muito pequeno offline, uma rádio, outra ali, né? Mas nada direcionado. E a Nissan vendia pouquíssimos carros, não só por conta disso, porque a concessionária estava descapitalizada.
Um dos problemas que aquela concessionária tinha era na absorção de seminovos. Então, o que aconteceu? Lá eu fui perceber o quanta, de certa forma, corrupção existia dentro do negócio. Tinha um avaliador que estava lá, a velha história do time velho, sabe? A gestora que estava com ele há 6 anos de Nissan, o avaliador que estava com ele há 6 anos de Nissan, a gestora era extremamente honesta, corretíssima, mas o avaliador, ele estava ganhando mais dinheiro que todo mundo lá. Quando eu descobri aquilo, que eu percebi que o cara já veio para cima... Só para a gente explicar aqui, né? No mercado automobilístico, muitas vezes, quando o cara vai trocar de carro, dificilmente alguém chega numa loja e vai comprar o carro sem vender o próprio carro. Normalmente ele vai trocar um carro por outro carro. Exatamente. E em algumas lojas, né? A maioria das pessoas não sabe, eles não têm capital de giro para absorver o carro. Sim. Então, quando eles não têm a capital de giro para absorver o carro, tem uma pessoa que avalia aquele carro e vai repassar para algum outro lojista Exato. que tem interesse naquele carro. E aí, quando ele falou que às vezes existe corrupção nesse sistema, o avalista, ele está olhando os carros que interessam para ele, não os carros que interessam... E para os compradores dele. E para os compradores dele, não está olhando para o interesse da empresa. E às vezes, quando ele passa um carro para o comprador dele, o comprador vai pagar o usuário do... Quem está comprando o carro novo. E paga lá mais e ele paga alguma coisa por fora para quem trouxe o carro, porque ele está achando o carro e está direcionando o carro. E ele acaba dando prioridade para essas pessoas que começam a mandar nos valores dos carros. Como ele tem interesse de vender, resumindo, não tem como ter sucesso desse jeito, né? Se o parte do pagamento da negociação, as margens de carro zero não são altas. Né? Se a empresa pode ter lucro no carro que está entrando, Exato. Esse lucro está ficando com o avaliador, a empresa acaba tendo pouca margem. Exatamente. Então, o que eu fiz naquela época, né? Ajustou o processo. Ajustei o processo, montei o meu time... Olha, é importante, comandante, a importância da gente ter processo. Às vezes a empresa não tem processo, né? E aí não consegue. Tem muito dono de empresa que ele cuida do financeiro, porque ele tem medo de ser roubado, mas ele não está olhando para os processos. E às vezes, com falhas no processo, você pode ter ali um tanque vazando oportunidades, vazando dinheiro, porque você está atolado no operacional, não está olhando para o processo da maneira adequada, e aí permite que possa acontecer desvios. E o que acontece com as pessoas, às vezes, assim, as pessoas costumam se adaptar ao caos, né? E nós não estamos lá para isso. Quando nós somos contratados como gestor, nós temos que gerar o caos de resultado. Mas o caos da falta de processo a gente tem que ajustar. Exemplo, não é porque eu era gestor comercial que eu não tinha que estar de olho nos meus resultados financeiros. Até porque uma das minhas metas estava em cima de margem de lucro. Mas até então eles não tinham um relatório de margem de lucro. Eles iam contando dedo a dedo. Eu não era bom de Excel, não era minha especialidade. Mas eu tinha uma FNI que era muito foda em Excel. Falei para ela, preciso de uma planilha assim, assim, assim. Porque eu estava preocupado, acima de tudo, como funcionário, em cobrar minha comissão depois. Então, eu tinha que ter uma planilha confiável para eu poder cobrar. E essa planilha, por exemplo, ela foi passada depois para frente para o próprio financeiro poder fazer ali as atualizações. Eu criei planilha, por exemplo, de fluxo, de conversão. Eu tinha minha planilha de Excel com as vendas que estavam para acontecer, com as que não estavam. Então, eu tinha um controle absoluto do meu negócio pelo Excel, que era para mim que era fácil visualizar. A montadora, por exemplo, tinha um mega sistema lá de CRM, só que era muito complexo, era um negócio que tirava a velocidade da venda. E o vendedor não quer preencher CRM, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tudo anotadinho, do meu jeito ali, mas eu tinha que fazer o CRM porque eu tinha nota de qualidade. Por fim, na Nissan, eu comecei a montar minha primeira rede de compradores. Porque as pessoas que empreendiam nesse segmento tinham muita dificuldade de reposição de estoque. E como tinha essa questão das preferências que aconteciam, às vezes o cara tinha lá 10 milhões e não conseguia comprar, porque o avaliador não dava oportunidade. E aí eu enxerguei um outro mercado. Por exemplo, tinha lá, eu lembro do Valdecir, ele era um cara de empresa de agronomia. E o cara tinha uma grana. E o que ele queria fazer? Comprar os carros e colocar nas lojas para os caras venderem de forma consignada. Só que ele não conseguia comprar em lugar nenhum, porque ele não tinha um CNPJ, porque ele não tinha uma loja. Quando esse cara veio com um monte de dinheiro e pagando mais que todo mundo, eu falei, você vai comprar aqui. Conte agora com a Nissan a partir de agora. E o cara me comprou, vamos comprar 10, 12 carros no mês. Ele já era meu principal comprador.
E foi falando um para o outro. Eu abri um novo mercado naquela época de oportunidades concessionárias com pessoas que queriam empreender não só tendo uma loja, ou talvez comprando, colocando 3 carros em casa, anunciando, revendendo por ali mesmo, ou colocando em consignação. Então, o meu leque de opções, eu saí ali de 5, 10 lojistas que o avaliador tinha para 50, 60. E naquele momento... Quando você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Você conseguia preço melhor. Exatamente. Então, eu conseguia precificar da maneira que eu necessitava para atender melhor o meu cliente. Óbvio que nem sempre chegava, mas eu sempre conseguia 1.000, 2.000, até 5.000 a mais um carro, né? E como esses lojistas foram criando confiança, porque eu passei a entender do mercado de seminovos também, e comecei a dizer para eles o que venderia mais ou menos, ou que eles deveriam ter margem maior, mas que ia ser recompensado no tempo. Eu entendi tudo do business. Então, os caras começaram a me ligar, Ícaro, quanto que eu pago no carro? Ou será que vai vender em quanto tempo esse carro? Então, eu não só fazia uma venda, eu dava uma assessoria para aqueles caras do que eles deveriam fazer para arriscar e não errar. Então, eu comecei a fazer as vendas para eles, eles queriam ver o carro, era meio burocrático. Na sequência, eu só ligava, eles pagavam já com antecipado, né? Sem ver o carro, só ia buscar, às vezes deixava lá juntar 10, 12 carros, porque eu comecei a atender cliente de Curitiba, atender lojista de Santa Catarina, porque a notícia vai espalhando, né? Então, eu criei alta confiabilidade ali dentro daquele negócio. Resultado disso, em 6 meses eu coloquei a Nissan em segundo lugar de market share em Londrina. É uma história inédita, isso nunca foi feito posterior a mim. A Nissan, hoje, ela deve estar em 8º, 9º no mercado, né? Na época, ela era 17ª das marcas. Em segundo lugar de market share, atrás de uma Chevrolet, veio diretor do México, como vende tanto, e começou a ter contato direto comigo para passar esses métodos, as maneiras que a gente fazia. Marketing, né? Que é um grande problema das pessoas achar que marketing é custo, né? Era o mesmo problema do meu diretor. Ele tinha um capital limitado e não fazia marketing. Mas aí que eu falo de olhar as oportunidades da mesma forma do telefone, de onde você está. O que o Ícaro fez? O que eu vou fazer para essa loja ter fluxo? O que eu vou fazer? Qual é a conversão necessária para eu poder aproveitar, mesmo com baixo fluxo, e conseguir vender mais do que a loja de cima, mais do que as marcas que estavam perto, mais para me posicionar. Ó, preciso 100 clientes de fluxo, eu converto aqui 35%, porque a média nacional era 25%, né? Eu vendo 35 carros. 35 carros, eu já me posiciono ali em 8º lugar de market share. Então, o que eu fiz? Só que eu não tinha nada, né? Mas eu tinha uma Ford, que gastava uma bala no marketing, e tinha uma Chevrolet, que também gastava muito. E eu estava no meio dos dois. E eu tinha uma coisa muito forte na minha marca, carro japonês, né? E era um carro que ninguém conhecia. Então, eu peguei um guindaste, coloquei no meio da rodovia, entre as duas marcas, e coloquei, não compre seu carro zero sem antes conhecer seu japonês. As pessoas olhavam aquilo, elas nem viam. Se era Nissan, elas gravavam uma Toyota na cabeça, carro japonês, paravam. Quando parava, eu dava o melhor atendimento da face da terra. Lá onde ficava a concessionária, tinha um retorno, passava debaixo da ponte. Eu fazia aquele retorno umas 10 vezes por dia com aqueles clientes. Por quê? Porque cada vez que eu passava lá, eu passava mais rápido. Então, o que eu demonstrava para eles? Segurança. Olha só, o senhor vai no Voyage, vai no Fiesta, tem a segurança do seu carro japonês? Fica vendo essa curva. Cara, na hora que, fora todo o pitch de venda que já tinha sido feito, na hora que eu entrava naquela curva, os caras ficavam brancos. Falava assim, tem algum carro que te traz tanta segurança? Não. Onde eu assino? Porque se eu não assinar o papel da compra desse carro, esse doido vai me matar. Banco de veludo. Olha só o espaço desse carro. Tecnologia japonesa. Cara, bati 120 Nissans. Primeira feira que eu fui, com um stand terrivelmente ruim. Eu adesivei tudo aqueles carros. Eu vendi 80 caminhonetes, que atrás da Chevrolet de novo. Eles só quero ver emplacar. Emplaquei mais que eles. Eles tinham vendido 110, eu vendi 80. Mas a venda dele realmente... As vendas dele realmente não eram tão verdadeiras, porque eu emplaquei as 80, eles emplacaram 70 caminhonetes. Então, essa trajetória na Nissan, aproveitando as oportunidades de mercado, né, enxergando os indicadores, né, criando novos indicadores, também tem algo muito importante para ter tido sucesso. Eu aprendi
ao longo da minha trajetória, lá quando eu trabalhei em 2016 vendendo livro na rua, aqueles caras tinham um dos melhores processos que eu conheci na face da terra. E nem CNPJ eles Fala aí, tinham. qual que é o melhor processo? Você chegava às 7 da manhã, todos os dias. Na empresa deles tinha um rinoceronte, que era o animal que representava o que eles eram. Força, carapaça, destruidor, né? Resistente. Por quê? Os caras iam te colocar para vender livro na rua. Se você não fosse o rinoceronte mesmo, meu irmão, o turnover seria a cada 2 dias, saía todo mundo e entrava de novo. Toque dos caras. Juice, suco da laranja, vitamina C, né? Você tinha que trabalhar de terno, gravata, camisa e chegar todos os dias às 7 da manhã, não era registrado. Eles vendiam o sonho de você ficar com aquele escritório para o primeiro lugar, porque eles iam abrindo vários outros. Esse era o método deles, como se fosse uma franquia. Primeiro lugar, em 6 meses você é dono. Aí eles iam abrindo outro e ia fazendo... Era um plano de carreira. Como é que os caras contratavam? No calçadão. Ia lá os caras tudo de terno. Olá, tudo bem? Somos da empresa, tal, né? Você quer virar empreendedor? Você quer ter um propósito na sua vida? Quero. Eu tinha 16 anos na época, né? Quando você chegava lá, os caras, 7 horas da manhã, treinamento, role play, um com o outro, o tempo todo. Olá, tudo bem? Não sei o que, olá, tudo bem? Cara, eu vi aquilo e falei, caramba, velho, que cara louco. E os caras gritando, todo mundo de terno. Todo mundo pode quebrar de terno, né? Na sequência, vinham o Baselau e o Jacó. Até o nome era bíblico, né? Reunião, os caras. Reunião. Ritual. Reunião. Ritual. Mas quem falava de ritual naquela época? Acho que nem o Lobo de Wall Street, né? O ritual, o cara via. Vocês que querem vencer na vida, que quer tocar aquele sino à noite em primeiro lugar, que querem ser dono desse escritório. Ô, Mariana, trouxe sua carteira de trabalho hoje? Trouxe. CLT, isso aqui não existe. Vocês estão aqui para se tornar empresários. E o cara dava aquela injeção de energia. Os caras saíam tudo louco, com as caixas nas costas aqui, vendendo livro, deixava a caixa num bar ali, num lugar, saía oferecendo escola infantil e tudo mais. E à noite o sino, então? Os caras chegavam às 7 horas da noite, o sino comendo solto, porque os caras já te pagavam no dia, ganhavam 25 conto, 15 conto. Cara, e os caras, assim, as frases que eles falavam, eu lembro que uma vez eu falei, eu vou pedir a conta. Cansei desse troço aqui, tô na rua, tô me ferrando, tava morando com a minha irmã, e meus pais estavam em Piracicaba. Ele falou, Ícaro, você é um dos nossos melhores vendedores, mas os melhores estão sempre por vir. Eu falei, filha, né? Em vez de falar, não, fica aqui, eu te dou mais uma ajuda aqui e tal. Foi isso que eu escutei dele, entre outras frases que eu escutei. Então, pensa no processo que eles tinham. Eles tinham um processo de captação de novos colaboradores, eles tinham um processo de treinamento, eles tinham um processo de cultura, de propósito, de valor. Vendiam o sonho. Ô, Ícaro, deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente avançar aqui um pouquinho, né? Você trabalhou, você teve toda essa experiência de vendas, e aí você montou o teu primeiro negócio, né? Que foi esse negócio que faliu. Que negócio era esse? Eu montei a intermediação da forma que ela é hoje com a Vapt, né? De uma maneira profissional. Então, assim, ao longo dessa história toda, eu entendi que existia uma brecha de mercado. E quando eu decidi empreender, que eu já tinha, assim, eu tinha até um assédio para começar a empreender, eu tive que buscar soluções de criar algo diferente dentro do carro. Porque eu não queria ser garagista, porque eu não via relevância. Ah, eu vou ter uma garagem e tal, mas assim, eu respeito muito, né? Existem inúmeros lojistas faturando muito alto, mas não era para mim. Eu não tinha condição de ter uma concessionária, porque custava muito caro, né? Então eu tinha que buscar algo novo. E eu ganhei muito dinheiro ao longo da minha carreira, mas eu gastei muito dinheiro. Viajei boa parte do mundo, tinha apartamento, tinha filho. Então, assim, eu não tinha um capital parado. Tinha carro importado, né? Então, o que eu pensei na época? Eu tenho o dinheiro do mercado, que são os compradores que eu conquistei ao longo do tempo. Eu consigo avaliar um carro e fazer uma proposta em 20 minutos, né? Que é o tempo necessário para isso. Então, eu já resolvi 2 soluções no meu negócio. Eu tenho a necessidade dos clientes que, quando chegam em algum lugar para vender o carro, eles não têm um bom atendimento.
Eu tenho um cliente que não tem solução de vender carro, a não ser o LX e plaquinha atrás do carro. Eu tenho um cliente que não sabe vender o carro, que acha que sabe vender, mas eu não tenho nada especializado e profissional para isso. Eu quero trazer para o mercado uma proposta de vender o carro desse cliente rápido, eu trabalho o dinheiro de mercado com meus compradores e dou o melhor atendimento para eles. Monto uma estrutura confortável, confiável, que traga a mesma sensação de estar dentro de uma concessionária, mas de uma forma acessível, né? Mas mesmo assim, eu ainda tinha que gastar ali uns 100 mil para começar. E aí, esse negócio aqui para os lojistas, eles estavam achando que eu era louco, onde já se viu vender carro em 50 minutos, onde já se viu trabalhar com dinheiro do mercado. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu não tinha despertado ainda o quanto a intermediação já era forte em outros segmentos. Exemplo, tinha um gordinho que ia lá comprar caminhonete comigo, como que ele ganhava dinheiro? Intermediando vendas de máquinas agrícolas. Ele tinha as pessoas que queriam a máquina, ele ia nos leilões de prefeitura, ele arrematava a máquina, a pessoa pagava a máquina para ele, pagava a prefeitura, o que sobrava o spread dele. Falei, caramba, esse cara tá ganhando muito dinheiro com o dinheiro do mercado, né? E foi aí que eu fomentei muito mais isso com os lojistas, essas práticas aqui. Eles já faziam isso comigo, mas eles queriam confiabilidade, um negócio novo. Então, eu aproveitei toda essa minha rede de compradores e montei um processo altamente organizado. Eu tinha ali uma comunicação visual. Era uma loja física? Eu montei uma loja física com uma excelente comunicação visual, para a época, usando a cor roxa, que isso não tinha nem açaí ainda, nesse 2016. Não tinha açaí, sim. Ah, mas não tava ali. Eu tomo açaí desde 2000, desde 97 mas não era eu tomo açaí açaí. como é hoje, The Best Açaí, esses negócios assim, que Não. pegou Eu que ia força. para Maresias, lá em São Paulo, eu tomava açaí, eu tinha 18 anos de idade, Não, tenho 51, faz mais de 30. Mas não como é as marcas de açaí hoje. Não tinha marca. É, não isso que eu tinha, quero tipo, dizer. Oakberry, O assim, açaí não tinha. tinha, mas não tinha essa coisa que se tornou um The Best Açaí, essas empresas aí que representam muito o roxo, né? Então, eu fui pelo roxo por causa da nobreza, por causa da modernidade, por causa de outras situações. Mas, enfim, nessa época, eu montei a estrutura, meu time de vendas, eu trouxe meu time das concessionárias, montei umas mesas roxas, elegantes, porque o meu espaço era pequeno, abri a frente da casa do meu sogro, que ele morava num bairro legal, que estava numa rua legal, né? Tirei as grades, construí, fechei um quarto, fechei a sala, fiz a primeira loja lá na frente. Essa loja ficou, assim, charmosa, né? Parecia um restaurante elegante, assim, porque estava num lugar que tinha mercado municipal. Por que ali o mercado municipal, por exemplo? Eu podia usar para panfletar todo sábado, que lotava os próprios carros dos clientes. E aí o marketing? O que eu ia fazer? Eu conhecia todas as empresas de marketing de Londrina, porque eu fazia o marketing da concessionária também. Chamei os caras, contei minha ideia, eles, mas, Ícaro, a gente não pode vender marketing para 30 dias. Eu falei, cara, eu preciso de 30 dias. É o tempo que eu tenho para girar, porque eu não tinha capital de giro, né? Convenci todo mundo, de um dia para outro, estava lá a proposta, venda seu carro em 50 minutos. Chegou a revolução em vendas de automóveis em Londrina, o povo falava, da onde é essa franquia? Da onde é esse negócio? Da onde é essa startup? Eu nem pensava em startup na época, eu montei um negócio, né? Os lojistas ficavam só olhando e começou a chover cliente na loja. Mas eu não tinha um processo definido para aquele modelo. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha escrito, desenhado e treinado os meus colaboradores para desmistificar a venda, para falar a realidade do que é a venda de um veículo. E quando eu percebi que eu estava tendo fluxo e não estava convertendo, eu fiz o método TBC. Tirei a bunda da cadeira e fui entender o que estava acontecendo, né? E os nossos colaboradores, eles estavam indo muito discutindo o carro, por exemplo. Ah, seu carro é bom, seu carro é ruim, a cor é boa, a cor é ruim. E a pessoa que está lá para vender um carro, ele ama o carro dele. Então, eu não tenho que discutir se o bem dele é bom ou ruim, eu tenho que discutir qual que é a necessidade dele, qual que é o porquê daquela venda, né? Foi quando a gente mudou todo esse processo, começamos a trabalhar em cima das necessidades, entendendo o porquê e explorando a necessidade do cliente e não o veículo.
as conversões começaram a acontecer. Vendemos 10 carros no primeiro mês, 25 no segundo. No quarto mês, vendemos 45 carros. Aí, o que aconteceu? 45 carros precisa de uma estrutura maior. Primeira falha. Mas você colocava o carro no teu estoque, ele ficava lá, Não. você já repassava direto. Chegava o cliente na loja, que são os nossos fornecedores, a gente trabalha no modelo C2B, né? A gente anunciava esse carro, não tinha nem WhatsApp ainda direito. O WhatsApp estava ali começando, né? Então era o quê? Ligando mesmo, mandando mensagem. Grupos. Tinha o WhatsApp, mas o grupo era muito ruim na época, porque se você colocasse as pessoas lá, qualquer um podia falar. E o grupo foi... O WhatsApp até hoje está em evolução disso, né? E na época era muito arcaico ainda, assim. Então a gente não podia fazer grupo, a gente tinha que mandar mensagem, que às vezes os caras começavam a falar no meio do grupo, não dava certo. Pegava os meus contatos e tudo mais. Conectava com esses lojistas, eles faziam a proposta, aceitando, a gente passava a melhor proposta para o cliente aceitando, a gente recebia e pagava. E aí, o que aconteceu aqui nos 45 carros? Preciso de uma estrutura maior. Eu já estava fazendo uns 2 meses já, rodando na cidade, olhando. Aí vi lá uma mega estrutura, bem posicionada, uma avenida principal, onde eu falhei, nessa primeira parte do processo. A estrutura nova foi uma ótima decisão. Mas eu não tinha planejamento financeiro para fazer a mudança dessa estrutura. Então, quer dizer, o que eu fechei com o dono do imóvel? Para ele fazer a obra de estrutural ali mesmo, sabe? Estava tudo destruído, ponto. Mas eu tinha que personalizar. Então, só um portal naquela época eu paguei 15 mil reais de ACM, né? Que era um grande dinheiro para quem estava começando. Eu tinha que colocar móveis novos. Eu tinha que ter uma sala mais impactante. Então, eu gastei mais 120 aqui de estruturação. Onde foi uma das falhas? Planejamento é a segunda falha. Eu devia ter fechado a outra loja. Por quê? Eu fiquei insistindo com as duas, sendo que quando você é uma pequena empresa, você abre uma segunda loja, os colaboradores que ficam nessa segunda loja, eles ficam tristes, desmotivados. Porque geralmente você não tem uma liderança para a segunda loja, então o que você faz? Pega a liderança da primeira e leva a maioria dos colaboradores para a segunda. Lá é bonito, lá tem cozinha, lá é cheiroso, lá é novo. Então acaba o quê? Tendo inveja, aqueles caras declinam de resultado. Então eu fiquei ali pagando aluguel, fiquei tendo falta de resultado naquela loja, me dando prejuízo por uns 3 meses. Eu devia ter fechado de imediato, né? Tomei a decisão no tempo errado. Na sequência, na JK, expandimos, bombamos. Terminamos o primeiro ano com 1.200.000 de faturamento. Uma das coisas que eu tive que fazer na JK, o gestor... JK era outra loja, você estava com 3 já. Não, na segunda. Na segunda, tá. Outra coisa que eu tive que fazer na JK, o gestor da JK, que veio da primeira loja, ele ainda estava na velha história que ele mexeu no meu queijo. Ele achava que os 45 carros que ele vendeu lá era espetacular, mas eu queria vender 120 em 3 meses. Então eu tive que desligar esse cara aqui e contratar um gestor novo, porque a cultura, a mente dele não destravava. Então, se eu ficasse com ele, ele chegou a vender 62 carros, mas ele não ia chegar no 120. Mesmo treinando todo dia, motivando todo dia. A gente fala no mercado, quem te leva do 0 a 1 milhão não é quem te leva do 1 ao 10, e quem te leva do 1 ao 10 não é quem te leva do 10 ao 100. Inclusive, você chegou nesse momento aí. E tomei a decisão rápida. Do mesmo jeito que eu não tomei de fechar a loja, eu tomei a decisão de trocar o gestor. E isso é muito importante. Nem todos vão conseguir acompanhar os seus sonhos, os seus desejos. E não só isso. O que o negócio tem para render, né? Às vezes não é porque o sonho. Não, se o negócio pode fazer X, eu tenho que fazer Y, na verdade. Não tem que fazer os X. Por fim, tive muito sucesso, bombamos. Dezembro daquele ano, começou a aparecer pessoas parceiras querendo abrir um negócio. Eu entrei no primeiro programa de tração do Sebrae de Curitiba. Entre 1.000 startups, eu fiquei em primeiro lugar. Eu nem sabia do negócio de startup, daí me falaram, pô, esse negócio é uma startup, vai lá no Sebrae. Foi onde eu dei uma organizada geral no meu processo. Eu tenho análise 5W2H, toda a estruturação, e a gente conseguiu corrigir muita coisa, né? Mas o Ícaro era o quê? Um excelente empreendedor, um excelente gestor, um excelente vendedor, mas ele não era administrador, ele não era empresário. O Ícaro ainda não tinha tido dissabor na vida. O Ícaro, tudo que ele fez, deu muito certo. Então, o que aconteceu? O Ícaro achava que podia resolver tudo.
Quando eu fui expandir, primeira coisa que eu não percebi, quem fazia aquela loja vender 180 carros que eu cheguei a vender em uma loja só, era o Ícaro, junto com o time. O Ícaro estava presente todos os dias, motivando, treinando. Eu tenho uma técnica que eu chamo de TMEA. Treinar, motivar, executar e acompanhar. Eu treino meu time todo dia, mas se eu não motivar eles, adianta? Adianta. Mas você consegue extrair o máximo? Não. Motivo meu time todos os dias. Adianta eu também só motivar e não treinar? Também não adianta. Então eu treino, faço uma oração, grito de guerra, ritual, motivação, né? Execução. A pessoa que está na ponta, ela tem que estar executando sempre, perto, junto, e o acompanhamento, que daí a gente vê em negócios autogerenciáveis. Chega um momento que você pode sair, mas você tem que ter todos os seus indicadores definidos e acompanhar isso constantemente. Eu não acredito que o olho do dono não engorda o gado. Engorda sim. Nada se sustenta se o dono não estiver acompanhando e, em alguns momentos, executando junto, estiver próximo do seu negócio. Não tem essa, montar um negócio, deu certo para o Caribe. Ficar lá, seria bom isso aí, né? Mas, para ser autogerenciável, você precisa de pessoas competentes, pessoas habilidosas, pessoas que têm o seu propósito, que acreditam no seu sonho e quer crescer junto com você. Autogerenciável tem que ter gestão no final do dia, Gestão. né? Por isso que chama gerenciável, tem que ter gestão. Aí tem que ter gestão na empresa inteira como um todo. E o que me faliu? Gestão financeira ruim. Eu tinha indicador para venda, eu tinha indicador de atendimento, eu tinha indicador para tudo, mas tudo que eu sabia. No financeiro, eu não sabia nada. Movimentando 10 milhões de carros por mês, tomando decisões erradas, fechando o ponto no tempo errado, fui expandir. Eu pensava que eu tinha que montar uma mega estrutura. Eu tinha engenheiro, arquiteto, compradora de mídia, agência, para atender essas lojas. O meu planejamento do dinheiro que eu ganhei, eu estando lá, eu achei que ia acontecer com as outras, não aconteceu, né? Então, assim... Tem uma máxima nas finanças que é crescimento suga caixa. Você quis crescer, sugou caixa. Não suga. Engole o caixa. Suga caixa. Eu falo que é um monstro devorador, o crescimento, né? Resumindo, más alianças, os meus sócios entendiam menos que eu, fui para Balneário, deixei a minha loja que mais vendia. Quando eu fui ver, eu estava com 700 mil de ferro, que não era muita coisa, né? Mas para mim que não tinha daí bons parceiros, advogados, contador, administrador, fui pro buraco. Aconteceu, foi algo drástico na minha vida. Você estava falando assim, quando você falou ali do começo do podcast, eu lembrei do luto, negação e aceitação, né? Então, assim, passei um luto, pensei em me matar realmente, não fiz isso por conta da minha família, porque era muito estrondoso aquele negócio, já tinha uma avaliação de 25 milhões, startup em primeiro lugar, eu tinha uma relevância já de mercado. Quando eu sofri a derrota, outra coisa que você falou, eu não tinha 2 mil para tirar os móveis da loja, né? Eu estava, assim, sendo ameaçado, tudo que... Aconteceu muitas coisas ruins, e como eu olhava realmente para minha família, né? Eu fui para casa da minha irmã, eu fiquei 2 meses lá, 2 a 3 meses ali, uma semana eu não saía para tomar banho, eu ficava dentro de casa. Tive o primeiro negócio de depressão, síndrome do pânico, esse troço todo. Mas aí que tá essa virada de chave, né? Eu comecei a ver os meus ex-sócios, ex-colaboradores, a montar modelos similares que o meu. E eu estava devendo 3 milhões, sem nome, sem marketing, sem dignidade. Os meus projetos anteriores tinham um custo muito alto. Então, vamos pegar lá. Eu gastava $500 mil para abrir uma loja, porque eu queria monumentos. E foi quando eu pensei, eu preciso de monumentos. Por quê? Eu fiquei com... Segura. Eu tô montando um treinamento que vai acontecer agora, semana que vem, né? Para quem tá ouvindo o podcast, quando você estiver ouvindo o podcast, o treinamento já aconteceu. E uma frase que eu coloquei lá é: o gestor é aquele que gera o maior valor com menos recursos. É a frase para mim do ano. O gestor é aquele que gera o maior valor com menos recursos. E muitas vezes acontece do gestor querer gerar valor, e para gerar valor, ele destrói valor porque ele quer investir muito recurso, igual você falou, quer um monumento para impressionar todo mundo, e isso não vai fazer você gerar valor com menor recurso. Você vai gerar, pode até gerar valor, mas o recurso que você investiu para gerar valor foi mais alto do que o valor que você gerou. Né? Provavelmente foi isso que aconteceu com você. E a tal da ansiedade, né? Assim, a gente, quando tem essa veia no sangue de mudar o mundo, de fazer algo muito grande,
a gente também quer ter a representação disso, né? E a representação vem nos monumentos, vem em carro, vem numa série de coisas. E quando eu fali, esse downgrade na minha vida, esse voltar menos do que a estaca zero, né? Ter que andar a pé, ter que comer marmitinha de R$8, ter que dormir na casa de uma senhorinha no Airbnb, cama daquelas colchãozinhos de motocross, você sentia tudo o estribo nas costas, calor, aquele calor em Maringá, infernal, né? E o ventiladorzinho, cara, é um choque. Mas é onde você tem que pensar em quem? Deus, primeiramente, porque sem ele eu não sou ninguém, né? Deus falou para mim, através de uma pastora, mude algumas coisas aqui, confia que paredes roxas vão se levantar no Brasil inteiro. Eu falava, Deus, que parede é essa? Tá caindo tudo. Né? Imprensa, cara, sim, imprensa, oficial de justiça, ameaça, tudo que você imagina aconteceu. Já né? passei por isso. Ah, é? É, já passei por isso. E eu fiquei com 2 lojas, Maringá e Curitiba. Outra falha, Curitiba. O que aconteceu? Eu, desesperado para cobrir o caixa de Londrina, tirei dinheiro do caixa de Curitiba. Então, a loja de Curitiba ficou aberta, mas com déficit também. A loja de Maringá estava só com déficit de colaboradores e aluguel. Mas os caras ficaram firmes lá. Mas o firme deles lá se abria quando queria, chegava quando dava, né? Perdeu a rotina, perdeu tudo. rotina, perdeu o processo, perdeu tudo. Cheguei em Maringá, ainda tinha um carro, tinha uma Grand Cherokee, na época, 280 pau, e eu amava aquele carro, né? E ela estava em garantia no banco. Então, aquele carro estava em garantia, não tinha como vender. E era tudo que eu tinha. Tinha um apartamento, que também os processos ferrou, não consegui vender para poder pagar as dívidas, né? E o que aconteceu? Comecei a ir para a loja. Primeiro dia que eu cheguei lá, sábado de manhã, eu fui na sexta à tarde, na verdade, abracei todo mundo, nossa, voltou, nosso líder e tal, né? Sábado de manhã eu tô aqui. Cheguei lá no sábado, 9 horas na loja. Quem que tava na loja? Ninguém. Fui procurando onde que eles estavam, na casa de um dos colaboradores, tudo chapado. Virada a noite lá. Aí saiu um bebinho assim, ó, pretinho. Ele falou assim pra mim, só você acredita nesse negócio. Já era, meu irmão. Você perdeu tudo. Deu filha da mãe, né? Como é que o cara me fala esse negócio? Eu saindo da depressão, motivado, sabe, fazendo aquele negócio para acontecer, porque eu sabia que realmente eu tinha perdido tudo, né? Eu sabia que a minha chance era muito baixa, que ia ter que ter um sobrenatural ali para a coisa acontecer, né? Eu falei, tá bom, fui embora. Segunda-feira, peguei o grupo, fiz a reunião ali com eles, tipo, chamei eles para reunião, eles foram. Foi quando eu peguei e falei, gente, eu acredito no meu sonho. Eu acredito no meu negócio. Vocês viveram esse negócio comigo? Vivemos. Dava resultado? Dava. Eu falhei como empreendedor. Falhei como empresário. Falhei com vocês. Mas eu não vou falhar com o meu propósito. Eu vou continuar. Se vocês querem continuar comigo, continuem. Senão, eu continuo sozinho e vou contratar um novo time. Alguns foram embora e outros ficaram, né? Eu olhava para o mercado naquele momento e via sócio meu abrindo a segunda ou terceira loja. E eu, na história de quem mexeu no meu queijo. Porque na minha cabeça eu estava burro. Era um mundo que... Cara, você olha assim, tantos problemas que você só vê a escuridão, né? Eu liguei para um concessionário que devia 20 milhões há bastante tempo. E o cara felizão da vida. Assim, vi tocando, energia pura. Mas não era um cara que ostentava nada, mas ele tocando. Ele olhou para mim e falou assim, cara, liga para todo mundo, ou quem te ligar, pede paciência. Você vai pagar, mas não tem que fazer agora, vai administrando. Se for poder pagando, eu falei, mas cara, você consegue viver assim devendo 20 milhões? Eu falei, cara, é tudo que eu posso fazer agora. Eu, tá bom. Fui por essa linha, comecei a não correr dos problemas. Comecei a atender 100% todo mundo. Quando tinha um problema, eu encarava, ia para cima. Quando a pessoa via que você estava predisposto a encarar o problema, ela já perdia um pouco daquela intensidade, né, das palavras doces que a gente ouvia. Mas, quando eu formei um time, de um dia para o outro, as pessoas novas estavam indo embora. Por quê? Os meus colaboradores que estavam lá da falência começaram a ligar lá e falavam que eu não ia pagar ninguém.
do salário. Mas outros ficavam, porque quando eu contava a história, eu realmente falava, olha, se você não der resultado, eu não tenho capital de giro, tô devendo aluguel, mas eu sou esse cara aqui, eu vou recuperar, se você ficar comigo, você vai crescer junto, mas se chegar no dia da folha, se eu tiver feito resultado, não consigo te pagar, eu vou te pagar, mas... Você vai te pagar, na verdade. Né? E assim, fui levando. Mas eu tinha perdido exatamente o processo. Eu não estava fazendo mais o TMEA, eu não estava mais orando, eu não estava mais acompanhando o número, eu estava abrindo e fechando a loja. A partir do momento que eu passei a ser um ser humano comum, como a maioria, que abre e fecha a loja todos os dias, não acompanha os números e vive da sorte, a sorte não me entregava nada. Porque a sorte, ela entrega para quem busca ela. Né? Não tem sorte, tem acompanhamento, tem resultado. E eu costumo dizer que o sucesso não aceita o passado. Não importa se você foi ontem o melhor ou o pior. Importa que você vai ser de hoje para frente. É sempre o presente, de hoje para frente. Ontem, tem 2 dias que não dá para você fazer nada. Eu falo, é ontem e amanhã. O único dia que você pode fazer alguma coisa é agora. Acabou. Simples assim. Se você ganhou 10 milhões ontem, pode ser que você gaste ele um mês, se você não souber administrar. E como é que você vai fazer para ganhar os 10 milhões de novo? Né? Ganhou na loteria? Tá, você vai saber administrar isso? Você vai saber investir? Né? Então, o sucesso não tolera o passado. É o presente e o futuro. Né? Que nós mesmos, somos nós mesmos quem fazemos. Resumindo, meu irmão, dezembro de 2019, eu falei em fevereiro, eu resolvi tomar a sábia decisão de começar a tomar um remedinho. Minha irmã me levou no psiquiatra, o psiquiatra me deu uns remedinhos, que toda aquela nuvem negra, todo aquele sentimento de burrice, de que eu não era mais capaz, passou em 10 dias. Eu tinha o mesmo problema, a mesma ânsia do problema, mas eu tinha clareza de quem eu era. Eu tinha clareza que eu era capaz de sair disso. Conheci o Fabiano no meio dessa história toda, que foi bem ali no olho do furacão. O Fabiano, que é meu sócio, ele teve mentorias diárias comigo, porque ele é de RH, então, e falou muito comigo, foi uma pessoa que esteve do meu lado presente o tempo todo ali, desse processo de se reinventar. E ele falou, cara, seu negócio é bom, vamos criar uma nova marca, vamos reestruturar o negócio, esse negócio dá certo, né? Mas eu estava em quem mexeu no que eu não quero mudar de marca, eu quero recuperar a marca. Mas eu não tinha dinheiro para recuperar a marca. O custo ia ser muito mais alto. Eu tinha que recomeçar. Mas eu tinha que recomeçar de uma forma diferente. Então, nesse meio tempo, o que eu fiz? Olhei para os meus custos. Quanto que eu tenho aqui de custo de marketing? Tá, aqui eu vou diminuir para tanto. Só que na época eu não tinha dinheiro, né? Então, o que eu fiz aqui? Como é que eu vou fazer para ter cliente na loja? Sem dinheiro, sem fazer marketing, com a marca ferrada. Vou contratar pessoas de pré-vendas. Vou fortalecer isso aqui, porque eu tenho 30 dias para pagar. Então, eu fiz um trabalho de prospecção ativa muito forte nos sites classificados. Que eu tinha um mail abundante o tempo todo sendo atualizado. Eu só precisava de pessoas especializadas para conseguir trazer essas pessoas até a loja. O que eu fazia? Eu pegava esses pré-vendas novos e colocava do lado da minha sala, para me escutar o tempo todo o que eles estavam falando, para me estar dando treinamento na maior velocidade possível, full time, para essas pessoas andarem muito rápido. Então, com isso, eu comecei a ter fluxo de 20 na loja. As meninas altamente dedicadas iam para cima. Menina de 18 anos, fazendo faculdade, eu estava fazendo faculdade, você é inteligente, então vem comigo. Né? Tava oportunidade de primeiro emprego. E o negócio começou a bombar, assim, ter ali um fluxo de 10, 20, chegamos a ter 25 pessoas no sábado. Aí eu fui trabalhar quem? A conversão, né? Mas, quando você perde os processos, você perde tudo isso aqui, indicadores. Nos grupos de WhatsApp, que é o que eu tinha naquela época, que me sobrou, eu pegava todos os dias com os colaboradores de manhã. Pré-vendas, por que veio, por que não veio, negociador, por que não fechou. Chegava um negociador, por que não fechou? Ah, o cara não aceita a proposta. Mas por que ele veio aqui? Porque ele quer vender o carro, então ele vai vender para nós, né? Aí eu pegava, liga pro cara. Ah, não atende. Liga pro cara, não atende. Dá aqui o telefone. Deixa eu ligar. Pegava o meu telefone, nossa, olá, tudo bem? Aqui é o gestor que tá te ligando, você veio vender seu carro. Cara, o que faltou para fechar? Convertir o negócio. Com isso, eu conseguia fazer o treinamento pelo próprio exemplo, mostrando para eles que davam. Porque eles estavam, por mais que eles estavam lá, estavam desacreditados. Então, eu vendia ali em torno de 35 carros fazendo esse processo base na unha. Comecei a fazer um pouquinho de marketing, né, colocando ali um pouco de tráfego.
Os leads que chegavam lá, cara, hoje eu sou dono também de agência, né? E é muito assim... Aí me conta uma coisa. Aí você começou a fazer isso, você criou uma nova marca. Você mudou o modelo de negócio. O que mudou no modelo de negócio? Custo. Você montou uma estrutura enxuta. Estrutura enxuta, uma operação minha que custava 160, caiu para 30. Né? Otimizando o custo de marketing, custo de pessoas, tendo somente o essencial para a operação rodar. Outra coisa que eu analisei, o que é melhor? Ter um custo de 160, tendo o lucro de 80 ou até mesmo 100 aqui, às vezes, praticamente o meu negócio chega a dar 50% de lucratividade líquida, tá? Por quê? Serviço, né? Então, aqui, eu preferia ter um custo de 160 para ganhar 80, ou eu preferia ter um custo de 50, de 30, para ganhar um dobro, mas sem risco. Né? Para ter a lucratividade de 50%. Aí você mudou a história e falou assim, bom, então vou montar uma estrutura enxuta. Montou uma estrutura enxuta. Aí você mudou o modelo de negócio e mudou a marca. Isso. Daí veio os outros desafios. Aí eu tive que voltar a observar o mercado novamente. Primeira coisa, o que eu precisava? Eu precisava de uma mega estrutura no monumento? Não. Eu precisava aqui, no caso, né, de ter um escritório. Aí fui lá, aluguei um escritório no Mufato, galeria, 26 metros quadrados. Quando eu comecei a montar o projeto da Vapt, isso foi em dezembro, né, de 2019, não sabíamos que ia ter uma pandemia. Em fevereiro, o projeto estava pronto. Foi bem quando ali, março explodiu. Explodiu tudo. E eu estava para mudar para essa loja aqui em março, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu precisava de pátio grande, de movimentação. Você achava que precisava, né? Não, o pátio eu precisava. Por quê? Para ter a movimentação, circulação de veículos. Com fluxo ali de 10, 20 pessoas, às vezes chegava 5 carros de uma vez só, né? Então, mas eu precisava de pátio e escritório. Mas o escritório tinha necessidade só do que eu tinha ali. Eu tinha os móveis da minha empresa anterior. Então, o que eu fiz? Peguei os móveis, readaptei eles, coloquei mesa coladinha uma na outra, vidro, fachada. Mandei fazer ali, não era nem a CM que eu usei aquele PVC expandido para ficar mais barato. A fachada não tinha nada de luxo, era tudo adesivado em cima daquele PVC, né? Fiz uma boa comunicação visual na frente, coloquei as mesinhas tudo ajeitadinha, tudo muito bem limpinho, cores, várias frases de impacto na parede. Montei a primeira lojinha, né? Tinha o pátio necessário, que era o pátio do próprio mercado, e tinha um grande detalhe que eu precisava estar dentro do mercado. A minha marca nova não existia, e eu não tinha dinheiro para fomentar aquela marca, mas a marca do mercado era muito forte. Então, quando eu ligava para algum cliente, sou a Vapt, nós vendemos seu carro em 40 minutos, né? Com Pix na hora, vem para cá. Outra coisa que eu ajeitei para não correr o risco de novo, Pix na hora. Não tinha mais D+3, era Pix na hora. Então, a pessoa fala, mas quem que é Vapt? Quem é vocês? Estamos dentro do Mufato, da avenida tal, rua tal, bem no centro da cidade. A pessoa fala, pô, o senhor não vai vir aqui fazer uma comprinha, não tá precisando comprar nada? Vou passar aí. Então, eu comecei a fomentar a minha marca usando a marca dos hipermercados. Estourou a pandemia. Qual que foi outra coisa que eu falei? Que é só Deus que faz isso na nossa vida. A pandemia, né? A única coisa que estava aberta era o mercado. Fazia fila no mercado. E eu não imaginava que isso ia acontecer. Né? Todos os decretos fechando tudo e o mercado aberto. Aí o povo precisava de dinheiro, porque a pandemia acabando com a vida de várias pessoas, também precisava vender o carro. E eu comecei a fomentar... Deixa eu pegar uma aguinha. Comecei a fomentar com os meus lojistas que aquele era o momento de comprar carro para estocar, porque eles estavam apavorados. E os carros subiram, né? Eles compravam barato, mas os carros subiam. Mas eu também não sabia desse detalhe. Por que eu falei para estocar? Como a necessidade aumentou, o valor vai baixar. E realmente baixou. E eles estocaram. Quando o mercado disparou, os caras encheram o bolso de ganhar dinheiro. Então, a credibilidade da Vapt, voltando lá atrás, de eu dar consultoria para os meus compradores, também aumentou. Então, quer dizer, o meu comprador, o meu cliente, pessoal físico, estava precisando muito da Vapt naquele momento. Foi um ano que a gente, assim, em lojas, né? A gente decolou ali com as primeiras lojas. Só que aquele momento a gente ainda era um cara de loja, com custo menor,
com as estratégias diferenciadas. Mas já encontrou um novo modelo de negócio. E o melhor, a Vapt nasceu para ser franquia. Porque lá atrás, o Sebrae já tinha me falado, Ícaro, para de querer crescer com loja própria. Porque eu já tinha no meu primeiro business plan que eu queria expandir o país inteiro. Falei, Ícaro, você não vai ganhar todo esse dinheiro sozinho. Monta franquia com empreendedores que vão te ajudar a crescer, né? Que vão ajudar a expandir o seu negócio. Então, mas eu não queria, eu queria loja própria, eu estava visando o lucro todo, não estava visando parte desse lucro. E aí, o que eu fiz? A gente já montou um modelo de negócio formatado para franquia. Então, eu tinha baixo custo, tinha operações dentro do mercado, tinha pátio, mas eu era ainda um empresário de loja. Eu não era um empresário de franqueadora. Aí você teve que mudar a mentalidade. Tive que mudar a mentalidade muito rápido. Porque em 2000, a gente já teve ideias boas no início. Nós abrimos Maringá, porque era a melhor cidade do país para se morar. Melhor cidade para se morar, tudo era mais caro. Imóvel, gasolina, só alimentação, que era praticamente a mesma coisa, não restaurante. Então, eu falei, o carro vai ser mais caro aqui, vai ser mais difícil de comprar, né? Então, a gente abriu a primeira Vapt lá também. Abrimos Curitiba, no Extra, mas eu não sabia que ela ia ser tão difícil, porque eu vou abrir bem no alto da 15, é a população mais velha de Curitiba que tá ali. Lá é um curitibano bravo mesmo, assim, difícil, né? Mas é uma cidade também que várias empresas testam novos produtos lá. Tem uma lenda que se der certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar do Brasil, né? Foi o que a gente fez. Foi a que mais demorou para dar certo. Mas deu e hoje é onde tem mais loja. Depois que vai, né? Abrimos Joinville, rompemos a barreira do estado. Aí nós tínhamos... Quantas lojas você tem? Aí você formatou o modelo de franquia. Hoje, quantas lojas são, 4 anos depois? Hoje nós temos 350 lojas 350 vendidas. Lojas vendidas. Quantas funcionando? 97. 97 lojas funcionando. Superamos hoje. 200 lojas abertas até o final do ano. Até o final do ano vai ter 200 lojas. Implantamos hoje em torno de 10 lojas mês. Até a partir de agosto a gente passa a implantar 20. Um franqueado que compra uma loja... Porque, você tinha um modelo de negócio que ele era inchado, ele era complexo, você quebrou, você aproveitou todo o conhecimento que você tinha, que não foi em vão, montou um modelo enxuto, um modelo que dava para ser franqueado, e conseguiu expandir isso daí. Hoje, alguém que quiser abrir uma franquia dessa, qual que é o investimento para abrir uma franquia dessa? De 160 a 250 mil, pode ser até que passe, depende muito do ponto. Mas vamos falar assim, de taxas e uma abertura dentro do business plan, em torno de 160 mil, 160 mil mais capital de giro. Quanto que precisa de capital de giro? 60, 80 mil. Quanto tempo atingiu o ponto de equilíbrio? De 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses atinge o ponto de equilíbrio. Quanto tempo o cara recupera o capital investido? Payback de 6 a 12 meses. Em 12 meses ele recupera o capital investido. Então você montou um modelo de negócio que era com base numa experiência que você já tinha, que te levou à falência, você simplificou isso daí, montou uma estrutura um pouco mais simples, né? E hoje você está expandindo isso daí, gerando oportunidade para outras pessoas, né? E 100 lojas por ano, 100 lojas, 10 lojas por mês, você está abrindo 10 lojas novas por mês. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que as pessoas às vezes deixam passar. Tudo é uma questão de ótica, né? Eu vi os meus sócios, ex-sócios, crescendo. Eu penso, o que a gente pensa primeiro? Eu preciso de dinheiro, né? E a partir do momento que você tem um negócio muito interessante e muito relevante, as oportunidades surgem de acordo com o seu network, das pessoas que você conhece. Exemplo, o que eu fiz quando eu fui fazer o processo de franquia da Vapt? Liguei onde? No Sebrae de Curitiba, onde eu tinha passado por um processo de startup. Quando eu falei que eu voltei, que eu estava com um novo negócio que eu ia franquear, os caras fizeram o quê? Finalmente você decidiu franquear. Me apresentaram a Sueli. Essa mulher, ela nada mais nada menos participou do processo de franquia do Boticário. Ela tinha ajudado a franquear o Boticário. Era uma senhora, morreu na pandemia, depois de 3 meses, terminando o processo. Mas ela tinha feito tudo praticamente. Só que o detalhe, quando eu mostrei para ela o projeto, ela falou, meu Deus, que projeto é esse? Fazia tanto tempo que eu não tinha tanta emoção, prazer. Eu faço para você um valor muito menor, né? Ela pediu 40 mil reais para fazer o processo de franquia. Eu falei, eu te pago 10 em 5 vezes. Então, ela falou, você deixa eu trabalhar com vocês na expansão? Deixo. Posso fazer parte disso? Pode. Então, tá bom. Eu fiz o meu processo de franquia com 10 mil reais em 5 vezes. Mas porque eu tinha um negócio relevante, eu tinha um network passado, né? Eu tinha
toda uma estrutura, é um projeto muito bem montado para isso. Fora isso, eu ganhava dinheiro com o dinheiro do mercado, já não ganhava? Você não ganhava dinheiro com o teu dinheiro, né? O carro chegava lá, você distribuía na tua rede, Com o a dinheiro gente do falava, mercado. eu quero, os caras mandavam o Pix e você ganhava a tua parte ali fazendo Por intermediação. que não expandir com o dinheiro do mercado? Que é o que o franchise faz, né? E aí você foi e falou, bom, abre uma, o cara te pagava a taxa de franquia, E eu você fui colocava o ganhando dinheiro capital, no caixa. fui ganhando caixa. Mas naquela época, a minha cabeça estava muito assim, que o dinheiro da Vapt eu tinha que pagar cash urgente. Então eu tive que controlar a emoção. Eu falo assim, como é que você sai do buraco? Primeira coisa, você precisa gerar uma grande receita para você sair do buraco. Mas se você tiver ansiedade e ferir o negócio anterior com a receita do seu novo negócio, você fale de novo. Então eu tive que aguentar ali durante 2 anos, praticamente, o chumbo no peito, fazer o outro Você negócio. basicamente gerou caixa no negócio É. novo, ficou segurando toda a pressão do negócio antigo, das dívidas do negócio antigo, Para conseguir pagar. para você poder conseguir pagar. É. Hoje eu ainda tenho algumas coisas que eu pago até hoje. Por exemplo, tem coisa que enrola lá do jeito que para desenrolar é muito difícil. Mas eu já paguei 96% de todos os meus problemas. Mas eu tive que esperar, eu tive que segurar, eu tive que suportar a dor, suportar o caos para eu conseguir fazer isso. Fabiano, coitado do meu sócio, você não pode ferrar um negócio com o outro. Você precisa ter paciência. Eu tenho que pagar, porque eu queria pagar. Né? Eu falo que... O empresário, quando quebra, ele quer pagar todo mundo, né? É o Mas às sonho vezes dele, pagar todo mundo afunda ele mais O sonho ainda. do cara, mais do que no uma final do Ferrari, dia. é pagar as contas. Pessoas honestas, né? Então, assim, eu sonho mais... Se eu falar o cara que é a Ferrari, eu quero pagar as contas, né? O sonho dessa pessoa se torna isso, o desejo. Só que você tem que equilibrar as coisas. Por quê? Por que eu falei a primeira vez? Porque eu usei o dinheiro no tempo errado. Poderia estar bilionário hoje, né? Se eu tivesse uma gestão financeira. Não fiz gestão financeira, fali. No outro, eu não poderia cometer as mesmas falhas. Então, o passado, ele serve para melhorar o presente. O passado serve para ajustar. Eu vi o podcast de vocês. Vocês estavam falando da escala de 1 milhão, né, de crescimento. O empresário que você era antes, você já não é mais hoje. E conforme você vai crescendo, você tem que estar evoluindo sempre. Ano passado, eu fui em várias imersões, fui buscar mais conhecimento, porque eu me senti desafiado como CEO. Eu vi que a minha operação estava crescendo demais. Chega no momento... A operação não pode crescer mais que você, né? Exato. Então, foi onde eu saí para aprender, para rever e para ter novas percepções. O João Kepler falou uma coisa... Eu tô para ligar para ele. Ah, é? Eu tenho um negócio para ele. Eu tava numa imersão das mais ali iniciais da vida, que eu fui levar um colaborador meio que eu tava fazendo um teste. Na verdade, um sócio de franquias, né? Falei, eu vou desenvolver esse cara junto em imersão. Então, eu tive que começar do começo. O João Kepler falou, monte uma empresa de distribuição. O que é uma empresa de distribuição? A Apple não ganha dinheiro com telefones, ela ganha dinheiro com aquele quadradinho azul, com o aplicativo. Cada aplicativo que sobe lá é $200, né? Então, a Apple trabalha com dinheiro. O telefone é uma vitrine. Eu falei, eu tenho uma empresa de distribuição, eu tenho uma franqueadora de carro. Eu posso fazer muita coisa que esse negócio, a não ser ganhar royalties e taxa de franquia, né? Conta mais. O que você distribui hoje? Porque você tem uma franquia, você intermedia carro, quem quer vender o carro, você tem um anúncio, vende teu carro em 50 minutos, o cara chega lá, você avalia o carro dele, joga na tua rede, recebe uma proposta, vira pro teu cliente e fala, tenho essa proposta, aceita, aceita. O comprador vai mandar a tua parte na tua conta, a parte dele na conta dele, negócio fechado. Aí você monta uma franquia para expandir. Além disso, o que você está distribuindo? Primeira coisa, perícia cautelar, por exemplo, né? Que é um problema isso, como é no despachante. Tem regiões que tem perícias boas, tem regiões que não tem região que cobra 120, tem região que cobra 250, e hoje é um dos maiores custos do nosso negócio, olhando para os indicadores de financeiro, é a perícia. Mas quem paga a perícia não é você. Não, é o cliente, porém, o cliente não é a Vapt, é o franqueado, no caso, né? Só que o franqueado, o que ele faz muitas vezes? O cliente vai lá, tem um carro, deu leilão. Aí o cliente vai embora e ele não cobra. Então, acaba virando um custo dele. Ou as estratégias brasileiras, ele embute na margem. Por exemplo, o carro teria que dar R$4.000, mais 250 de perícia, mais 190 lá de taxa de administração, que é o que faz ali fomentar a parte tecnológica. O que ele faz? Fala, não, eu fechei por 3.750, diminui 700. Não, mas deu 4.000. Mas não é 4.000, 4 mais isso aqui.
Então, ele diminui. Então, isso para nós, além de dar mais velocidade, ter a perícia dentro da loja, ele também vai ter uma margem maior. Porque a minha ideia, depois já é formatar um novo modelo de franquia para ele poder também atender os lojistas da região. Então, aí já é uma das distribuições. Se o meu franqueado vender 500 franquias mês a R$ 250, ele tem um faturamento a mais de 80 mil. Líquido, praticamente, porque o custo de operação dele vai ser muito baixo. Ele vai ter um colaborador. Então, dentro da tua operação, você está vendendo não só fazendo intermediação do veículo, mas você está vendendo a perícia. Perícia, seguro, consórcio. Você cria um ecossistema em torno do teu negócio. Eu estou criando. Eu já tenho alguns produtos que estão dentro desse ecossistema, mas agora a minha ideia para esse ano é lançar um programa Carro para Todos. Porque eu tenho a maior rede de compra do país. E tenho pessoas altamente treinadas em saber comprar muito bem. E hoje eu vendo somente PJ, mas existe um grande número de veículos que não são fechados, porque o lojista às vezes não paga R$ 1.000 a mais. Mas é um carro que está 25% abaixo da tabela. O lojista não paga, mas o comprador final paga. Paga. Então imagina aqui, eu seguindo na mesma linha de intermediação, programa Carro para Todos, carro mais barato do Brasil. Eu vou bater lá no LX Web Motors, porque eu tenho confiabilidade da minha rede de segurança, que avaliou, fez perícia, fez todas as verificações. Eu tenho franchise do meu lado, eu tenho selo de ABF, de excelência. Tem marca? Tenho marca. Então, eu tenho a confiabilidade do cara estar no Pará, pagar um carro no Paraná, né? Com todos esses dados na mão. Com isso, a gente vai lá, lança o carro para todos vão poder ter oportunidade de comprar o carro como um revendedor, até para empreender no segmento. Só que nós vamos manter os 40 minutos para o nosso revendedor comprar. Ele sempre vai ter a primeira oportunidade. A segunda oportunidade, eu vou abrir para quem quer pagar. Não é porque ele não quer, que alguém não vai querer, né? Então, com essa parte do carro para todos, eu atinjo todos os âmbitos que envolvem veículo, a ponto de que estou montando um banco. Já está aí, fase final. A gente está montando o VA Bank. Por quê? Hoje o cliente pode comprar o carro e financiar direto com você. Não só isso. Nós vamos movimentar 1,2 bi esse ano. Em 2 anos e meio, 1,5 tri. Então, e esse dinheiro hoje todo está correndo no mercado, não estava centralizado. A partir do momento que eu monto um banco, que vai desde de colaboradores recebendo da como banco, com todos os produtos. E aí isso veio das mentorias que você recebeu, né? A importância de a gente estar se relacionando com pessoas que conhecem mais que a gente, que tem um olhar diferente do nosso para falar, cara... Que é o que nos traz a percepção. Eu lembro do filme do McDonald's, que ele foi no banco pedir dinheiro e quando ele saiu, o cara foi atrás dele e ele falou, cara, você não tá no negócio do hambúrguer. Você tá no negócio de imóvel. E aquilo lá virou a chave. E o McDonald's é o que é porque o cara virou a chave. Que ele entendeu que ele estava no negócio imobiliário. E às vezes é essa percepção que o empreendedor que está atolado no dia a dia da empresa dele, só pensando em pagar conta, só pensando em como ele vai resolver a bucha, ele não olha para fora do negócio e não enxerga, né? Porque eu vendo você falando aqui, o McDonald's, o J. Kroc, como que é? J. Kroc? Não é J. Kroc, é o... Eu não lembro o nome dele. O Kroc. Ele estava quebrado. Falido. Né? Ele estava falido. E alguém viu e falou, pô, mas o teu negócio é imóvel. E aí foi onde ele deu a volta por cima. Cara, que legal a tua história. Você está, então, hoje com 100 lojas instaladas. 90 lojas instaladas. Vai chegar no final do ano com... Mais de 200. Mais de 200 lojas. Oportunidade para o franqueado, um investimento numa loja onde o cara recupera um investimento em um ano, na média? Eu falo assim, hoje nós estamos... A velocidade do negócio é tão grande que as pessoas que querem adquirir, por exemplo, uma loja da Vapt, tem que correr, porque está acabando. Até o final do ano eu vendi o processo todo que tem para essa modalidade. Porque tem praça, né? Não dá para abrir não dá. 10 lojas em Florianópolis. Respeita espaço e tudo mais. Então, nós queremos ter abertas 600 franquias. Eu já vendi 300. De janeiro até hoje, eu vendi 100 só esse ano, né? Eu movimentei até o ano passado 780 milhões de veículos. Esse ano, em um ano, eu estou projetando... 780 milhões em vendas de veículos. Esse ano, a projeção já é 1,2 bi. O que tem para acontecer na Vapt, de muito forte, é daqui para frente. Com isso, eu vou montar Vapt Motos, Vapt Náutica, eu vou montar várias modalidades para não concorrer com um franqueado com o outro. Então, o que eu falo assim? Se você tem as pessoas certas do seu lado, meu primeiro sócio
Fabiano, que esteve do meu lado me dando apoio, né? A gente começou com uma estrutura muito pequena. E tem que estar claro, se você quer franquear o seu negócio, Tem que ser enxuto. você não tem que saber fazer hambúrguer. Mas, você tem que saber? Tem. Mas você tem que saber ensinar as pessoas a fazer o hambúrguer do jeito que você quer. Eu não vendo carros, eu capacito pessoas a vender. Então, essa foi uma virada de chave que eu também tive que ter. A gente tem uma frase que a gente fala que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de educação. Não é nossa essa frase é antiga, mas eu ressignifico ela. Eu falo que se sua empresa hoje não é uma empresa de educação, você já está atrasado. Já saiu atrasado, né? Por quê? Porque você tem que cada vez mais capacitar, porque a tecnologia muda, as pessoas ficam desqualificadas conforme a tecnologia avança e não tem ninguém formando no mercado. Quem tem que formar é a própria empresa. O que tem que estar claro? O formar da empresa não significa que o dono tem que saber fazer algo, sei lá. Às vezes eu não sou de vendas, eu tenho que me submeter a aprender vendas. Eu vou buscar um canal que sabe me ensinar vendas, né? Que nem aqui, no caso de vocês. Vocês prestam esse tipo de serviço. A minha empresa tem que contratar a sua. Por quê? Eu já palestrei na tua convenção lá. Então. Palestrei na tua convenção. A sua especialidade é essa. Então, quer dizer, você como especialista, eu vou te passar o meu processo, você vai criar as melhores técnicas para serem aplicadas e você vai desenvolver. Agora, onde a empresa tem que estar atenta? Na necessidade de contratar alguém. Às vezes, o que você passou de conhecimento para essas pessoas... Já vou aproveitar e falar. Você, comandante, que está assistindo a gente, o EAG, a gente já trabalhou com mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas e a gente ajuda os donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável. A gente trabalha isso sobre fundamentos, né? Porque é sempre sobre fundamentos. Os fundamentos são domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração do negócio. Se você quer ter uma empresa sem caos através de uma equipe autogerenciável, o melhor lugar é no programa EAG. Então você vai fazer o seguinte, tem um link aqui, se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, você vai ver que tem um link na descrição, clica no link, agenda uma sessão estratégica com um dos nossos especialistas, a gente vai analisar a tua empresa, vai fazer um plano junto com você, e se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai acompanhar você na trajetória de acabar com o caos na sua empresa. Então, tá esperando o quê? Clica no link, vai lá. Ô Ícaro, deixa eu falar uma coisa, a gente vai encaminhando aqui para o fim, e a gente tem um ritual aqui na empresa quando a gente caminha para o fim, e o ritual é falar dos comandos. Durante a nossa conversa, eu fui pegando vários comandos, tá? Eu anotei 3 folhas aqui, eu tenho 3 folhas de anotação daquilo que a gente falou. Então eu vou falar de alguns comandos, e depois você vai falar qual comando você deixa para o comandante que está assistindo a gente agora, tá? Então a primeira coisa que eu peguei, deixa eu até colocar meu óculos aqui agora, né? A primeira coisa que eu peguei aqui, que você falou, cara, ama o que faz e ama o resultado. Não adianta só você amar o que você faz, você tem que amar o resultado, né? Outro dia eu ouvi uma frase assim que o resultado é o teu melhor cartão de visitas, né? Amo o que faz e amo o resultado. Obsessão. Pessoas certas, trabalhar a necessidade do cliente. Você falou também de planejamento financeiro, né? Às vezes o empresário, ele põe uma pessoa que não entende de financeiro, paga pouco, ou põe uma pessoa que é de confiança e paga pouco, e aí ele não vê o buraco que está acontecendo e como a empresa dele pode estar indo mal porque não tem alguém financeiro qualificado, tá? Eu anotei vários outros aqui. Análise de território e uma coisa que você falou, né? O que você faz de melhor, né? Comecei a olhar o que eu fazia de melhor. Então, esses foram os comandos que eu anotei aqui. E aquele que eu falei que, o gestor, ele é aquele que tem que gerar o maior valor com o menor recurso disponível. Esses são os meus comandos. Qual que é o teu comando aqui para quem está ouvindo a gente? Treine o seu time, motive o seu time, execute junto com eles, acompanhe e busque sempre as melhores pessoas do mercado. E nem sempre as melhores pessoas do mercado é aquele cara... que é o mais caro. Que tem o mais caro, que tem a maior visibilidade. Às vezes tem uma pessoa que está em busca de um propósito, está em busca de viver algo diferente, e ela está disposta a viver junto com você aquele propósito. E quando você achar essa pessoa, ela vai trabalhar muitas vezes até melhor do que você. Se vocês darem as mãos e andarem juntos no propósito do seu negócio, que vai além do CNPJ, com certeza sua vida vai mudar. E busque as pessoas para te mentorar, busque as empresas certas para estar ao seu lado desse crescimento. Como eu falei, alguns insights que eu tive ao longo desses dias que eu tenho o tempo todo,
é ouvir de boca de uma pessoa que muitas vezes nem sabia exatamente o que estava falando, mas que fazia muito sentido para o meu negócio. Que legal. Mas se você ficar lá, sentado na cadeira, vivendo só o problema, você não vai encontrar a solução. Que legal. E quem quiser te achar, te acha como? Qual que é a maneira que a Me pessoa acha te no acha? Instagram, Ícaro Martins, com YCARO Martins. Vou estar lá, te aguardando, para conversar um pouquinho mais. Show de bola, cara. Antes de mais nada, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela sua resiliência. Eu já cheguei onde você chegou, de ficar devendo, de ficar endividado, de ter vergonha, de ser cobrado na rua, de ser humilhado na casa dos amigos, de ser humilhado na própria casa, e eu dei a volta por cima, né? Então, eu admiro muito o que você fez, tá construindo um negócio fantástico, e que isso sirva de inspiração para um monte de empresário que tá passando por dificuldade nesse momento. Parabéns, cara, e obrigado. Obrigado pela trajetória. Quero agradecer aqui essa grande oportunidade, um bate-papo muito produtivo, né? E assim, você vê, eu saí de Londrina para estar aqui. Por quê? Para mim, faz muito sentido esses momentos e poder replicar esse nosso conhecimento, toda essa nossa trajetória. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, também. obrigado. E Tchau, parabéns tchau. pelo teu trabalho. Valeu. É isso aí, comandante. Se você gostou desse podcast, curte a gente, segue a gente, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, tá? Um grande abraço. Valeu.